Bom dia, essa é a reunião semanal da disciplina de nefrologia aqui no Hospital do Rim. Hoje nós temos o prazer de ter aqui o Dr. Jair Schmidt Filho. O Dr. Jair Schmidt é líder do Centro de Referências em Neoplasia no Hospital AC Camargo. Ele é formado no Espírito Santo, né? Isso, exatamente. E tem todo um desenvolvimento nessa linha de neoplasias oncohematológicas no Hospital das Clínicas, inclusive no Fred Huntington Cancer Center nos Estados Unidos. E hoje ele vem dividir conosco alguns aspectos do tratamento com células CAR-T nas doenças oncohematológicas. Muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui. Tá ótimo, obrigado, Tedesco. O prazer é todo meu. Bom, a gente fala que a gente sempre aprende muito quando você vai conversar com outro público, com uma outra especialidade, então acho que eu estou bastante entusiasmado para ter o feedback de vocês aí, para a gente poder conversar a respeito. A gente já deu bastante, né, algumas coisas do que vem pela frente, principalmente esse contexto aí de doenças autoimunes, sobre células multivirais, entre outras coisas que a gente tem por aí. Só que a minha intenção aqui, na verdade, é falar sobre a terapia e contar um pouco de como isso já existe dentro da oncohematologia e por que isso, de fato, a gente considera como sendo uma terapia revolucionária, né? Por que a inovação, nesse caso, já é uma realidade e por que isso está fazendo a diferença na vida dos nossos pacientes. Então, a minha intenção é contar um pouco dessa história de que ela já existe, e ela já existe há mais de uma década, se a gente for considerar o desenvolvimento dos estudos clínicos para as indicações atuais já existentes. Bom, primeira coisa é a gente falar sobre a terapia em si, né? Então, a primeira coisa que a gente traz aqui é essa figura da quimera, né? Que todos vocês já ouviram falar aí, que é a figura da mitologia grega, que leva diferentes partes de animais, né? Diferentes e que formam esse ser aberrante. E quando a gente fala do CAR, né? Que é a sigla, né? De receptor antigênico quimérico, Chimeric Antigen Receptor, a gente vai trazer esse contexto, né, da quimera justamente por quê? Porque a gente está falando de um receptor que ele é completamente artificial. Ele não existiria em condições normais na superfície de um linfócito T se a gente não fabricasse, se a gente não criasse, tá? E como que isso tudo começa? Começa com a adição de um vetor viral dentro que vai ser adicionado de fato e que vai fazer a modificação genética dessa célula T. Bom, esse é um ponto importante para a gente colocar, porque a gente já falou aqui na nossa conversa, né, que uma das barreiras que a gente tem pela frente nessa questão da produção dessas células realmente é o vetor viral, porque se você não tem um vetor viral pronto para poder fazer isso, ou seja, que na maior parte das vezes é um lentivírus ou um retrovírus, geneticamente modificado para fazer só isso, vai lembrar que ele não replica em condições, né, normais. Realmente hoje isso é uma questão que é importante, né? Porque a cada vetor viral que você tem é um produto de CAR-T que você vai produzir, é um tipo de receptor que você vai colocar ali, tá? E os receptores, eles têm conformações diferentes conforme a gente vai colocar ali, e cada detalhe que você muda na confecção desse receptor, você vai ter uma cinética diferente dessa célula CAR e um mecanismo de ação diferente também, tá? Então esse é um ponto importante para a gente colocar. Bom, e como que a gente vem tratando o câncer durante décadas, né? Então, vale lembrar que hoje a gente tem, a gente durante muito tempo atuou com ele e ainda é muito importante o tripé, quimioterapia, radioterapia e cirurgia, né? Para as neoplasias oncohematológicas, a gente esquece um pouco da cirurgia, já que a gente fala de um tratamento eminentemente clínico, né? Pensando em linfoma, leucemia e mieloma. E quando a gente fala na questão da quimioterapia, a gente começa a considerar, inclusive, as modalidades de quimioterapia em altas doses, seguida de um resgate de célula-tronco autóloga, e aí a gente já começa a introduzir algumas coisas de terapia celular, que é a base que a gente tem do transplante autólogo de medula óssea, tá? Onde a gente realmente espera, né, fazer a quimioterapia em dose muito alta, ou para a gente obter o benefício clínico máximo esperado, como é o caso do mieloma, ou com intenção curativa, como é o caso do linfoma, mas é uma quimioterapia em dose tão alta que você faria uma ablação da medula óssea em caráter irreversível se você não resgatasse essas células, né, de CD34 do próprio paciente para que fizesse a reconstituição da medula óssea destruída, tá? E aí, quando a gente começa a falar do transplante halogênico, ou seja, além de você fazer a ablação ou muito próximo disso, que é o que você faz no transplante halogênico, você insere
uma nova medula óssea para substituir a medula óssea doente que você tenha acometida por uma leucemia, por exemplo, e ao mesmo tempo você também introduz um novo sistema imunológico no qual você espera um efeito do enxerto, ou seja, daquele novo sistema imunológico sobre a doença oncohematológica, né? E aí a gente começa já a pensar nisso. Então, o efeito do GVL ou GVT, que é o Graft versus Leukemia ou Graft versus Tumor, onde você espera que aquele sistema imunológico novo ele vá patrulhar e vá também proteger aquele receptor com relação a uma recaída da doença oncohematológica dele de base, tá? Bom, então a gente já introduz essa questão do transplante halogênico atuando nisso também, e aí a gente já dá um conceito de imunoterapia, uma vez que você está dependendo de um novo sistema imune, colocado de uma maneira completamente bruta, se a gente for pensar assim, sem nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de modificação. E aí você começa a congregar também com outros conceitos que a gente tem na própria oncologia moderna de imunoterapias. E aí a gente já fala de drogas, diferentes maneiras de você ativar o próprio sistema imunológico do paciente para poder combater a doença oncológica, tá? Então aqui a gente tem os anticorpos monoclonais que surgiram no primeiro, né, que são terapias-alvo também, então você tem um alvo específico que esse anticorpo monoclonal ele vai direcionar. Então os primeiros que surgiram, no caso, foi o Herceptin, né, com alvo HER2 para o câncer de mama, e o CD20 da nossa área da oncohematologia, também voltado para os linfócitos B. Os imunomoduladores, que a gente utiliza bastante dentro do tratamento de diversas doenças, principalmente linfoma e mieloma, e aí entra o conceito do uso da lenalidomida, da talidomida, da pomalidomida e diversos outros que estão sendo estudados aí agora nessa classe. Inibidores de checkpoint, né, que são inibidores de moléculas como o PD-1 e PDL-1, né, que são basicamente que inibem, na verdade, o linfócito T em condições normais de agir. É como se você bloqueasse uma via inibitória para que você conseguisse que o próprio sistema imune do paciente atuasse contra a doença oncológica, tá? E isso ganhou uma indicação cada vez mais ampla em diferentes doenças oncológicas, e dentre as oncohematológicas, alguns tipos de linfoma, como o linfoma de Hodgkin e o linfoma primário de mediastino. Vacinas contra tumores, que é um campo que tem sido bem estudado, né, e que cada vez mais, né, deve vir algumas informações pela frente, mas não saiu muito do fase 1, né, então, mas ainda você vê há décadas sendo estudado, por mais que a gente não tenha avançado muito nessa parte aí, em termos de chegar à prática clínica, mas é algo que também tem sido falado bastante. E aí a gente começa a introduzir o contexto da terapia celular, além das células CAR que a gente vai falar aqui também, alguns modelos de célula NK também que têm sido estudadas, células CAR-NK também, então você modificar a célula NK geneticamente também para produzir um receptor antigênico quimérico também tem sido estudado, e alguns outros modelos que a gente tem, como o TIL, né, que são linfócitos que estão infiltrados dentro do tumor. Isso ganhou uma indicação recente nos Estados Unidos pelo FDA para melanoma. Então, como se você pegasse o tecido tumoral, o próprio melanoma ali, você extraísse os linfócitos que estão ali, você expandisse essas células, você ativasse essas células e fizesse essas células voltarem para o próprio paciente, tá? Então, isso também é algo que também tem sido estudado, tá? E dentro do conceito que a gente tem hoje também de imunoterapias e de anticorpos monoclonais, a gente tem os anticorpos bispecíficos, né, que são dois alvos que se ligam basicamente. Então, você ligar a um alvo que é um alvo tumoral, né, e o outro, basicamente, você tem o CD3 para você ligar a célula T e você promover uma sinapse, de fato, entre a célula T e a célula tumoral, tá? Então, os anticorpos bispecíficos, eles têm sido bastante estudados, muitos com o mesmo alvo que a gente tem na própria célula CAR-T. Bom, vale lembrar aqui um conceito que vocês já trazem bastante, já que vocês também são um centro transplantador, né, bem atuante aqui na parte de transplante renal. Então, acho que esses conceitos que a gente já traz aqui do tão importante, a principal via de ativação que a gente tem de uma célula T normal, que é o complexo omega-CTCR. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente entender uma boa parte, né? Isso para a gente no transplante de medula também é muito significativo, a gente discute muito, né? Os tipos de doadores que a gente tem no transplante halogênico, né? Doadores HLA idêntico, parcialmente compatíveis, né? O haplo idêntico, que a gente tem avançado muito nas últimas décadas aí também, como uma modalidade cada vez mais utilizada nos centros transplantadores. Transplantes não aparentados com algum grau de mismatch também é algo que a gente tem discutido bastante dentro do contexto do transplante halogênico de medula óssea. Mas um ponto importante que ganhou bastante entendimento, isso a gente fala no próprio transplante de medula,
em alguns mecanismos que a gente tem aí de tratamento da doença do enxerto contra-hospedeiro, no caso, que é a nossa principal dificuldade, e essa é onde que a gente atua mais como principal mecanismo de rejeição, né, no caso do transplante de medula, que é você entender um pouco mais as moléculas coestimulatórias, né? E aí, foi baseado no conhecimento de boa parte dessas moléculas coestimulatórias que foram criados, né, boa parte dos componentes que a gente tem hoje na confecção do receptor da célula CAR. Tá? Então, vem desse conceito do entendimento de vias coestimulatórias que estão anexas, próximas ao complexo ômega-6-TCR, dentro de uma condição que a gente já tem aí de uma ativação, né, importante de uma célula ter em condições normais. Bom, então, aqui a gente já começa a introduzir boa parte desses conceitos, né, de que por que a gente fala tanto na célula CAR como sendo uma terapia, né, de uma maneira inovadora, porque ela congrega vários conceitos que a gente tem na oncologia moderna. Então, é uma imunoterapia, é uma terapia celular, é uma terapia gênica, uma vez que você faz a parte toda de modificação genética, e é uma terapia personalizada. Então, ou seja, tudo que você faz, né, é feito até o momento de uma plataforma autóloga, quando você extrai o próprio linfócito do próprio paciente, mas a gente já tem as plataformas de linfócitos T halogênicos também, então, ou seja, você trabalhar com o conceito de uma célula T universal, no qual você consegue fazer boa parte de knockouts aí, principalmente de antígenos do próprio MHC também, de uma maneira que você consegue isso por algumas técnicas, como CRISPR-Cas9 e tudo mais, você tentar limpar essa célula, de fato, para que ela tenha só o receptor ali, de fato, atuando. Bom, e quais são as partes que a gente tem desse próprio receptor, né? Então, aqui a gente já entra para a gente entender o próprio receptor antigênico quimérico e o que a gente tem, na verdade, nessa confecção aqui, a partir do momento que você faz a adição do vetor viral e modifica essas células geneticamente. Então, primeiro a gente vai ter a gente vai ter duas vias intracelulares aqui, uma de ativação principal que a gente tem, que é o CD3-zeta, tá? Que aqui a gente vai ter em verde. Então, lembrar que é uma célula T, então o CD3 é um marcador que a gente tem definidor de linhagem e definidor de ativação, inclusive. E aqui a gente tem um domínio coestimulatório, que é onde a gente vê que muda de um produto de CAR-T para o outro, tá? Então, o domínio coestimulatório hoje que a gente tem disponível na prática clínica são dois, basicamente, que é o CD28 e o 41BB, tá? E cada um deles, a gente vai ver que confere uma característica diferente um pouco em termos de cinética e evolução dessas células. O 41BB, normalmente, é um produto que a gente tem uma persistência mais longa da célula CAR e o CD28 uma expansão mais rápida, tá? Normalmente, quando você tem uma expansão, você tem uma ação citotóxica direta contra a neoplasia hematológica, né, mais rápida, inclusive, e você paga o preço de ter um aumento de toxicidade, principalmente às custas da síndrome de liberação de citocinas e a síndrome de neurotoxicidade associada às células imunefetoras, que a gente vai falar um pouco delas mais para frente. E o 41BB, você normalmente acaba diminuindo a intensidade dessas manifestações e você persiste por mais tempo. Em algumas doenças oncomatológicas, como na leucemia linfoblástica aguda, é desejável você ter isso. Uma vez que você perder a persistência dessas células, você pode aumentar a recaída da doença oncomatológica lá na frente, tá? Então, basicamente, você vai ter esses dois domínios aqui que vão ter ativação, né? E aqui a gente vai ter os demais domínios que vão estar muito mais relacionados com o próprio reconhecimento do antígeno tumoral e com a própria estrutura do receptor em si mesmo, em termos de estabilidade. Então, aqui a gente tem o domínio transmembrana, né, que está muito relacionado nessa parte aqui também, da própria estabilidade do receptor, assim como um domínio de alça ou dobradiça, que ele garante uma certa flexibilidade para o sítio de reconhecimento aqui que a gente vai ter, né, que vai fazer o reconhecimento do antígeno tumoral, vai fazer a ligação de fato e vai promover a ação citotóxica que a gente espera aí da célula CAR contra a célula tumoral. Bom, vamos colocar isso de uma maneira um pouco mais elucidativa aqui para vocês entenderem, tá? Então, primeiro, tudo isso que a gente colocou foi importante para a gente trazer um pouco do conceito da terapia em si. Então, primeiro a gente coloca aqui a célula T com a inserção do vetor viral, tá? Fazendo essa modificação. Existe uma outra técnica também que não é dependente do vetor viral, que é o transposon, que você pode fazer essa modificação genética aqui também, né? E, de fato, promover essa confecção do próprio receptor. Então, aqui a gente vai ter essa primeira fase da modificação genética.
Depois, a expressão do receptor propriamente dito. Depois, a partir do momento que você tem o receptor da célula CAR já pronto, você permite com que esses linfócitos T eles sejam direcionados, consigam fazer esse reconhecimento da célula tumoral. E após a ativação, as células CAR elas vão ser ativadas, elas vão se multiplicar e vão liberar moléculas citotóxicas. E por que a gente fala muito dessa coisa do evento adverso? E fala muito em expansão. Quanto mais antígeno tumoral essa célula CAR encontrar, mais ela vai se expandir. Tá? Esse é um ponto importante para vocês entenderem, de fato, porque a gente tem uma quantidade mínima, né, desejável de célula CAR que você precisa infundir, e isso, de uma maneira geral, você tem que levar em conta que essas células in vivo, elas também elas vão expandir, tá? Para ter cada vez mais um mecanismo de ação, assim como elas também vão gerar células CAR de memória também, que é algo muito importante para a gente considerar, já que ela é um linfócito também, e, de uma maneira geral, você também pode ter isso como parte do seu sistema imunológico daí para frente. Bom, então a gente coloca essa questão da própria confecção do receptor, conforme a gente colocou aqui, né, o domínio de ativação inicial, assim como o domínio coestimulatório, e as próximas gerações de CAR-T, que a gente ainda vai ter do ponto de vista de desenvolvimento de estudos clínicos, elas vão levar em conta algumas combinações de dois domínios coestimulatórios. Então, você pode ter o CD28 e o 41BB coexistindo dentro do mesmo receptor, tá? Isso ainda tem receptores, tem produtos de CAR-T sendo desenvolvidos nessa parte, assim como você ter parte desse domínio coestimulatório também que faça uma indução de produção de citocinas que possam melhorar a performance dessas células, tá? Então, ou seja, você tem uma produção de citocinas própria do construto que possa melhorar também a ação dessa célula CAR-T, né, com relação à persistência, com relação à expansão e com relação também à própria ação citotóxica direta contra a doença oncohematológica. E uma coisa que vocês devem me perguntar muito, né? Assim, hoje a gente vai discutir muito duas indicações, né? Que é basicamente as neoplasias linfóides B e o mieloma múltiplo. E por que a gente ainda não avançou para demais neoplasias hematológicas e também para outros tipos de tumores? Porque vale lembrar que isso é uma terapia-alvo. Então, para que isso de fato seja possível e viável, você realmente tem que ter um alvo, né, interessante do ponto de vista de mecanismo de ação. E, claro, a gente conseguir desenvolver isso, né, fazer essa produção, conforme a gente mostrou aí para vocês, para a gente conseguir, de fato, permitir com que essa célula ela haja ali, né? E onde a gente conseguiu avançar em termos de desenvolvimento de alvo? Então, primeiro o CD19, né, que tem sido indicado hoje do ponto de vista comercial para esses tipos de linfoma, tá? E leucemia aguda, então a gente vai ter a leucemia linfoblástica aguda de célula B, o linfoma folicular, o linfoma difuso de grandes células B, que é a principal indicação, e o linfoma de células do manto. E para o mieloma, a gente vai ter um outro alvo aqui, que é o BCMA, que é o antígeno de maturação de linfócito B, que ele é expresso em linfócito B de memória e plasmócito, basicamente, onde ele também tem sido utilizado também, tá? Então, esse é um ponto importante para a gente colocar. E aqui vale lembrar de outros alvos que têm sido estudados aqui também para outros tipos de doenças, no qual poucos deles saíram do fase 1 até o momento, né? Então ainda deve vir para fases mais avançadas, a gente conseguir, de fato, mostrar isso na prática clínica, a sua eficácia, né? Mas é algo importante para a gente colocar, porque a gente também tem que levar em conta que boa parte dessas doenças, elas não dependem de um alvo único. Então, ou seja, você precisa de um alvo e outros tipos de alvo, e boa parte desses outros tipos de tumores, eles têm tratamentos que são à base de terapias combinadas, né? Tumor sólido é mais difícil muitas vezes, porque o próprio microambiente da doença é difícil de você fazer a célula CAR agir da maneira como deveria. Isso se a gente considera para os linfomas também, você ter, por exemplo, conglomerados grandes, no caso de linfomas agressivos, né, doença Buck, que muitas vezes a gente tem tumores acima de 10 centímetros, muitas vezes, tem mostrado que aqueles que têm necrose central é difícil da célula chegar até lá, né? Então, a gente tem algumas ações relacionadas aí, não só a questão alvo, e sim na questão próprio microambiente da doença e própria gênese da doença também, no qual você precisa de terapias que vão além de um único alvo único, tá? Mas um único alvo hoje, no caso dos linfomas, em muitos casos é um tratamento curativo,
e no mieloma a doença ainda, por definição, não tem cura, né? Mas a gente tem mostrado remissões e taxas de resposta muito interessantes em cenários da doença extremamente desafiadores. Bom, vamos falar um pouco sobre a jornada do paciente aqui da célula CAR, tá? Então, a gente falou muito sobre o mecanismo, né, sobre como a célula ela é produzida de fato. Agora, vamos trazer isso para dentro do nosso centro, vamos colocar o paciente no centro de tudo, tá? Então, a primeira questão que a gente vai colocar ali é o seguinte: a gente vai coletar essas células T por meio de aférese, tá? Então, basicamente, é o mesmo conceito que a gente traz do transplante autólogo, ou mesmo do transplante halogênico, quando a gente colhe de um doador. Então, você vai fazer esse procedimento por aférese, ou numa veia periférica, se tiver acesso venoso calibroso o suficiente, ou de um acesso central. Vai fazer a coleta, né, por meio da máquina de aférese, vai extrair essas células, vai contar, ver se está numa quantidade adequada e vai mandar para poder fazer a modificação genética no laboratório, que pode ser um laboratório acadêmico, igual a gente falou que aqui no Brasil a gente já tem, né, alguns grupos já fazendo isso localmente, ou dentro de um laboratório da indústria farmacêutica, que vai levar para lá e vai fazer tudo isso que a gente já citou para vocês, né? Toda a parte de modificação genética e produção do receptor e expansão dessas células primeiro in vitro, né? Então, aí a partir do momento que essas células elas estão prontas, elas voltam para o centro onde está o paciente, e é aquilo que a gente conversou. Tem que ter uma estrutura dedicada para poder fazer a criopreservação dessas células também, né? Então, cumprir exigências que estão descritas desde portarias da Anvisa, que já foram apresentadas aí no ano de 2000 por volta de 2018, 2019, até recomendações de bula de muitos desses fabricantes aí que existem também. Então, a partir do momento que essas células chegam, a gente vai preparar o paciente para poder receber essa célula. Então, aí a gente tem alguns conceitos importantes para poder passar. Primeiro, o que a gente chama de quimioterapia ponte ou tratamento ponte. Então, o que isso acontece? Então, para a gente produzir essa célula, tudo isso que a gente citou, que acontece dentro do laboratório, demora aproximadamente de 3 a 4 semanas para poder ter esse processo de produção, né? Então, a gente está falando de pacientes com doenças agressivas. Então, fazer um tratamento de ponte para que o paciente não deteriore clinicamente e, de preferência, você consiga fazer algum grau de citoredução da doença é vantajoso, tá? Bom, quando a célula chega de volta, então, ou seja, você já fez a terapia ponte enquanto estava tendo o processo de produção, você precisa fazer uma outra etapa que é a linfodepleção. E aqui a gente traz uma outra palavra muito comum no transplante de medula que chama-se condicionamento. Então, ou seja, é aquilo que você utiliza de quimioterapia para poder preparar o paciente. E nesse caso, o condicionamento, ele consiste em fazer a linfodepleção. Então, ou seja, a gente utiliza 2 drogas em especial, na maior parte dos casos, que é a fludarabina e a ciclofosfamida, que são drogas extremamente linfotóxicas, para você fazer uma linfodepleção para que o próprio sistema imunológico do paciente não brigue contra a célula CAR. Então, ou seja, a célula CAR consiga fazer a sua ação necessária de destruir a doença. E aí você faz a infusão das células CAR no próprio paciente, e aí sim você vai monitorar os eventos adversos que podem vir pela frente, uma vez quando a gente espera que essas células expandam e façam a própria ação contra a doença, você vai ter a ativação e vai ter a produção de diversas citocinas e ativação de outras células do sistema imunológico também do próprio paciente que pode ser responsável por esses eventos adversos. Bom, vamos falar um pouco sobre as indicações, tá? Eu tenho até as 8h40, não é isso? Tá, então a parte de indicação, vou falar, assim, já entra uma parte um pouco mais específica da minha área, mas, assim, acho que para vocês eu quero só passar um pouco mais de uma maneira superficial para vocês entenderem o impacto nas doenças propriamente ditas, tá? Então, aqui a gente tem hoje 3 produtos que estão aprovados pela Anvisa, tá? Os nomes são terríveis, mas para mim eu já estou acostumado a falar, basicamente, mas eu vou abreviar aqui para vocês. A gente tem o Tizacel, né? Se quiser falar o nome completo, o Tisagen Leplocel, mas, assim, agora a gente já fala o Tizacel, ou Kymriah, que é o produto comercial, como ele é feito. Você tem o Ciltacaptagene, ou Ciltacel, né, ou Carvykti, que aí é para mieloma múltiplo, que é o alvo BCMA, igual eu mostrei para vocês, e o Axicel, ou Axicaptageno, que também são indicações muito parecidas com o Kymriah, porque são produtos CD19. Então, a gente vai ter o Tizacel e o Axicel, que são CD19. O Tizacel é o 4,1-BB, o domínio coestimulatório, e o Axicel, o CD28, igual eu mostrei para vocês. E o Ciltacel para mieloma, o domínio coestimulatório é o 4,1-BB, e ele vai atuar no mieloma, e aqui a gente está colocando muitos cenários de necessidades não atendidas das doenças, tá?
Então, na LLA, a gente vai ter uma LLA refratária ou recidivada pós-transplante halogênico, quando é feito numa primeira remissão, que a gente faz em muitos casos, ou numa segunda posterior recidiva. Para pacientes de linfoma difuso ou linfoma folicular recidivados, expostos a pelo menos 2 linhas prévias de tratamento sistêmico. Para o caso do mieloma, o mieloma que já foi exposto às principais classes de drogas que a gente tem, que são os imunomoduladores, que eu falei para vocês, né, talidomida, pomalidomida e lenalidomida, inibidores de proteasoma, bortezomib e carfilzomib, e anticorpos monoclonais anti-CD38, que a gente tem, que é o daratumumab e o isatuximab. Tá? Então, se você tiver um mieloma que já foi exposto a essas principais classes de drogas, já tem indicação. E no caso do oxicaptageno, além das indicações que a gente teve ali também, do TISA, a gente teve uma indicação mais recente, que são os pacientes de linfoma difuso de grandes células que são refratários, primários ou recidivados com menos de 12 meses após uma terapia sistêmica inicial, no qual mostrou que realmente fez a diferença você indicar já numa segunda linha, né, em relação a pacientes que já tinham obrigatoriamente 2 linhas prévias de tratamento. Então, esse é um ponto importante para a gente colocar, porque o campo de desenvolvimento dessas terapias hoje, primeiro você posiciona numa necessidade que é completamente não atendida, ou seja, você tem um paciente que você já tratou de tudo que você tinha para fazer e você não tem mais nada para fazer, e você testa e mostra que ele responde, até você trazer para linhas mais precoces, segunda linha, até a primeira linha já tem sido estudado agora também, no qual você vai posicionar dentro de estudos fase 3 contra as terapias convencionais utilizadas no momento e vai mostrar que é superior, tá? Então, acho que hoje a gente tem visto que a tendência dessas terapias talvez seja migrar para a primeira linha, e muitos consideram, no caso do mieloma, por exemplo, que deve substituir o transplante autólogo após uma sequência de tratamento inicial que a gente tem hoje, que para pacientes que a gente considera como sendo elegíveis para transplante autólogo é a maneira peculiar e tradicional de se tratar a doença como ela é hoje, tá? Então, assim que a gente imagina que seja o futuro pela frente. E aqui a gente vai falar rapidamente sobre os estudos, né? Então, para não entrar em detalhes muito com vocês aqui e tentar cumprir o cronograma, eu vou trazer aqui um pouco, contar muito mais uma história do que trazer detalhes significativos aí dos estudos. Bom, então, é importante a gente colocar o seguinte, quando a gente fala da aprovação que a gente teve em 2017, 2018, a gente fala de desenvolvimento de estudos clínicos que já estavam acontecendo pelo menos há uma década, né? Então, a gente teve esse caso dessa garotinha, que foi a Emily Whitehead, que foi a primeira paciente que foi tratada com o Tisacel, de fato, né? Uma das primeiras, na verdade. E ela tinha uma LLA que já era refratária a vários esquemas terapêuticos, ela foi tratada com o CAR-T, e hoje a gente vê ela aí 12 anos após, né, o tratamento. Hoje ela já é uma universitária, né, estudando na Universidade da Pensilvânia, que foi aonde desenvolveu o CAR-T dela, inclusive, né, antes de vender para a Novartis, onde a gente viu que boa parte é o que tem sido o caminho natural de muitos produtos de CAR-T nos Estados Unidos, desenvolvidos em universidades e vendidos à indústria farmacêutica na sequência, né. Boa parte desses produtos de CAR-T que a gente está falando, que hoje estão comercialmente disponíveis, começaram nessa trajetória. Então, ali o Kymriah, ele foi desenvolvido dentro da Universidade da Pensilvânia pelo grupo da UPenn e foi vendido a Novartis aí na sequência. Então, foi um caso que ganhou bastante notoriedade. Ela foi na Casa Branca ali, como vocês estão vendo, na época do Obama e tudo mais. Tá? O pai dela, eu tirei isso daí do próprio LinkedIn, né? O pai dela tem uma fundação hoje com o próprio nome dela que tenta apoiar a questão do desenvolvimento de novas terapias no tratamento oncológico. E aí a gente traz, né, relatos de caso que vem desde 2011, 2012, né, como foi o caso dela, né, até os próprios estudos pivotais para aprovação desses 3 produtos que eu coloquei ali, mas a gente colocando principalmente o Ax e o Tisacel, de 2017 e 2018. Tá? Então aí sim a gente viu isso ganhando na prática clínica, isso ganhou aprovação do FDA nos Estados Unidos, aprovação do EMA na Europa também, né, que são as principais agências regulatórias para aprovação, e aí, de fato, isso ganhou a prática clínica na sequência. E aqui vamos falar um pouco sobre as doenças propriamente ditas. Então, vou falar do linfoma difuso de grandes células B, tentar tornar uma longa história curta para vocês entenderem melhor. Então, basicamente, o principal tipo de linfoma não Hodgkin que a gente tem, né, 35%, na sequência é o linfoma folicular, por volta de 25% de prevalência, são dados do SEER, basicamente, né, que é a casuística norte-americana. Cerca de 2/3 desses pacientes você resolve na primeira linha, o esquema mais comum, que é o R-CHOP, de quimioterapia, mas aproximadamente 1/3 desses pacientes eles vão entrar no cenário recidivado refratário. Durante muito tempo, desde 1995, que é o estudo Parma, você tratar esses pacientes da segunda linha para frente era igual a fazer quimioterapia em altas doses, né, de resgate, seguido de transplante autólogo de medula.
Mas vale lembrar que metade dos pacientes são elegíveis a essa abordagem, a outra metade não é elegível, e mesmo aqueles que são elegíveis, metade cura e metade não cura com transplante autólogo, tá? Esse é um ponto importante para a gente colocar. Então, você vai ter aproximadamente metade que não vai chegar até lá e a outra metade dos que chegaram que não vão responder e vão precisar de tratamentos aí da terceira linha em diante. E os piores prognósticos que a gente tem são os pacientes refratários primários e com uma recaída precoce com menos de 12 meses, que foram estudados mais adiante. Então, se a gente pegar boa parte desses pacientes, então, por exemplo, qual a expectativa que você tem desses pacientes que não resolvem com transplante autólogo, principalmente aqueles que recaem com menos de 12 meses, ou os pacientes quimiorrefratários, ou seja, doença refratária primária ou doença que falha pelo menos 2 tentativas de tratamento sistêmico e não respondem, tá? A mediana de sobrevida global desses pacientes é de 6 meses ou menos, tá? Então, realmente mostra que isso claramente, durante muito tempo, foi uma necessidade não atendida. E aí surgiram esses 3 produtos de terapia celular, né, de CAR-T. Então, vamos concentrar nesses 2 primeiros que a gente já tem aprovação no Brasil hoje, né, o AX e o TISA. E você tem aqui, conforme mostrei, o domínio coestimulatório que diferencia um e outro, e o próprio vetor viral, que um é um retrovírus e o outro é um lentivírus, tá? Esse é muito semelhante a esse, que é o Lisocel, que deve vir para o Brasil em breve, que é um produto da BMS, né, da empresa farmacêutica que está produzindo. E cada um deles teve também uma universidade por trás antes de chegar na própria indústria farmacêutica. Bom, e o que a gente viu com esses 3 produtos, tá? Então, a gente tira ali aproximadamente uma expectativa, uma mediana de sobrevida global que era de 6 meses ou menos, a gente começa a colocar aqui um platô de sobrevida global em torno de 40% a 50%. Então, ou seja, você faz a diferença sim para uma paciente que viveria 6 meses ou menos e traz aqui o dado mais longo que a gente tem no caso do estudo Zuma 1, que é o estudo do Axicel, a gente já fala de uma sobrevida global em 5 anos, colocada aqui em porcentagem por volta de mais ou menos 42%. A gente já traz uma mediana de 25 meses, né? Então, a gente dá um salto realmente importante, e quando a gente fala desses pacientes aqui por volta de mais ou menos 40% a 50% que estão vivos aqui em 5 anos, sem a presença da doença, sem necessidade de um novo tratamento sistêmico, a gente já começa a trazer o conceito cura, né? Consegue já falar que é uma doença que até então você considerava como incurável, começa a trazer isso como uma doença curável, tá? Então, esses são pontos importantes para a gente entender por que o CAR-T fez a diferença nesse perfil de paciente, tá? Bom, o passado até então que a gente tinha era esse, tá? A gente considerava os pacientes tratados com o R-CHOP, paciente que era elegível para transplante fazia estratégia de transplante, paciente não elegível para transplante fazia esquemas de quimioterapia não curativos, paliativos, vamos colocar assim, para tentar melhorar a sobrevida, e na terceira linha o CAR-T realmente era o tratamento preconizado para ambos os casos, por quê? Ser inelegível para o CAR-T não é a mesma coisa que ser inelegível para o transplante autólogo. Esse é um ponto importante para a gente colocar. Os estudos de CAR-T levam pacientes de 70 anos ou mais e a vida real chega a incluir alguns pacientes octogenários. Então, é diferente do transplante autólogo, que você dá uma intensidade de quimioterapia muito alta, que boa parte desses pacientes mais idosos não tolerariam. Aqui, no caso do CAR-T, você basicamente, como a quimioterapia linfodepletora ela é de uma intensidade muito menor, né, fludarabina e ciclofosfamida, durante muito tempo, para pacientes de linfoma de leucemia linfocítica crônica, era um esquema muito utilizado. Então, aqui a gente vê que boa parte desses pacientes conseguem tolerar a quimioterapia linfodepletora, mas eles precisam ter uma reserva orgânica adequada para poder passar pela liberação de citocinas e passar pela neurotoxicidade, tá? Então, esse é um ponto importante para a gente colocar. Então, ser inelegível para o transplante autólogo não é uma coisa falar, não vou considerar CAR-T para esse paciente. Não, você pode considerar lá para frente, sim. Tá? Então, esse é um ponto importante, como posicionou aqui na terceira linha. Porém, esse jogo mudou, essa história mudou recentemente. Por quê? Porque com os estudos que eu vou mostrar para vocês agora, foi testado no fase 3, pacientes com uma recaída inferior a 12 meses, ou seja, quem foi refratário primário a uma primeira linha, ou a doença voltou com menos de 12 meses após a primeira linha, você comparou o CAR-T já numa segunda linha com o transplante autólogo, que já era terapia padrão na segunda linha, e mostrou que foi superior, tá? Então, hoje, a aprovação do Axicel, que mostrou que isso foi possível, já é a terapia a ser escolhida no caso desse perfil de pacientes. Baseado nesse estudo aqui, que é o estudo Zuma 7, aqui a gente também tem o estudo do Lisocel, que está para vir para o Brasil ainda, mas considerando o Axicel, que é a nossa realidade hoje, quando a gente compara na segunda linha para pacientes com uma recaída precoce, né, não tardia ainda, o transplante autólogo é a escolha, mas quando a gente compara o CAR-T versus a terapia padrão, o standard of care,
que é o transplante autólogo, ele é superior, tá? Então, isso sim já ganhou a nossa perspectiva. E tivemos uma atualização recente no ano passado, né, em termos de endpoint secundário de sobrevida global, mostrando que teve diferença, mesmo considerando os pacientes do outro braço, que mais da metade deles receberam o CAR-T na terceira linha, fora de protocolo. E ainda assim, indicar na segunda linha é melhor em relação a indicar na terceira linha, conforme a gente vê aqui também, tá? Então, também é um ponto importante para a gente considerar. Vamos falar rapidamente agora do linfoma folicular, da LLA e do mieloma, né, que são indicações, vamos dizer assim, menos, do ponto de vista de prevalência, menos indicada em relação ao que a gente tem aí para o contexto do linfoma difuso, que é a principal indicação que a gente tem do CAR-T, tá? Então, aqui a gente também vai falar do CD19, né, também é uma neoplasia linfóide B, é uma doença que classicamente tem um comportamento indolente, né, porém, para aqueles pacientes que recaem com menos de 12 meses após o tratamento inicial, que na maior parte das vezes é o R-CHOP ou rituximab com bendamustina, o impacto negativo que isso tem sobre a vida global é muito significativo, tá? Então, recair precocemente aqui também mostra para a gente, é uma variável pós-tratamento e que mostra para a gente que isso vai impactar muito negativo no próprio desenvolvimento da doença, na própria evolução da doença. E claro que não vai ter o mesmo comportamento que você espera de uma doença com esse conceito de indolente, né? Claro que algumas vão ter o contexto de indolente, muitas vão ter um baixo volume tumoral que você não vai considerar nem tratar, você vai fazer só o watch and wait no primeiro momento, mas aquelas que tiveram um curso mais agressivo e que não sustentarem a remissão, pode impactar negativamente na sobrevida global, conforme a gente vê na curva azul aqui desse gráfico. E o CAR-T, para esse perfil de doença, né, ele ainda traz resultados bastante significativos. Aqui a gente está falando de estudos fase 2 até o momento, braço único, igual a gente vai ter aqui, mas a gente tem incríveis taxas de resposta no linfoma folicular, do outro lado ali o linfoma de zona marginal, que foi incluído nesse estudo também, numa menor representação, mas considerando o folicular que hoje ganhou a aprovação da Anvisa, por exemplo, a gente já fala de mais de 90% de resposta global, com quase 80% de resposta completa, né? O que para a gente é bastante significativo para esse perfil de doença. E por que responde melhor? Porque, basicamente, como uma doença que, mesmo quando ela recai precocemente, por mais agressiva que ela seja, ainda assim o comportamento dela não vai ser tão agressivo como a gente tem do linfoma difuso, que muitas vezes boa parte desses pacientes tem uma doença rapidamente progressiva, que muitas vezes você infunde o CAR-T num cenário que a doença está completamente fora de controle ou o paciente já deteriorou clinicamente, né? Por mais que você tente segurar com a terapia ponte. Aqui você já consegue colocar num cenário um pouco mais confortável e consegue, de uma maneira geral, ter uma doença mais dentro de controle para que o CAR-T haja de uma maneira melhor. Aqui vamos falar da LLA, então a indicação que a gente tem hoje, né, para o Tizacel é para adultos, para crianças e adultos jovens até 25 anos, e a gente traz o contexto da LLA pediátrica ou de adultos jovens. O tratamento melhorou muito nos últimos anos, né, a gente vê que a gente consegue altas taxas de resposta completa ao tratamento inicial. A gente tem terapias que são guiadas por doença residual mínima, ou seja, você avaliar a medula óssea através de citometria de fluxo, você fazer pesquisa de cada vez percentuais mais sensíveis de doença residual, né? A gente fala de 10 a menos 5, 10 a menos 6 na doença residual mínima, por exemplo. Porém, para aqueles pacientes que são refratários primários ou aquelas recaídas, que muitas vezes podem acontecer até após um transplante alogênico de medula óssea, realmente o prognóstico dessa doença é muito ruim. A gente volta para as mesmas medianas de 6 meses ou menos que a gente tinha ali no próprio linfoma difuso também, quando a gente entra num cenário recidivado refratário e principalmente com a doença quimio-resistente. E aí, nesse contexto, a gente teve o estudo Eliana, que é o estudo do Tizacel para essa indicação, onde a gente também consegue sustentar a sobrevida global e sobrevida livre de evento, e o evento definido como morte, progressão ou início de uma nova terapia, também com um platô ali em torno de mais ou menos os 40%, 50% que a gente viu, tá? E aqui a gente também fala de taxa de resposta em 3 meses após o CAR-T, em torno de mais ou menos 80%, tá? Bom, vale lembrar que aqui a grande questão que a gente discute é se o CAR-T é a terapia definitiva, o que você faz com uma doença que não responde ou que recai após o CAR-T, se é uma ponte para um novo transplante alogênico, tem uma série de discussões que tem aqui ainda no contexto da LLA, tá? Mas casos como a Emily Whitehead, que eu mostrei para vocês, eles existem como uma terapia definitiva e curativa também, no próprio caso aí do tratamento da LLA.
E hoje a gente considera nesses cenários, tá? Para doença refratária primária, você pode utilizar, para doença que recai, né, de uma segunda linha para frente, para doença que recai após um transplante halogênico, você também pode utilizar. E tem outras imunoterapias aqui, você tem o blinatumomab, que também é um alvo CD19, é um anticorpo bispecífico. Você tem o inotuzumab, que é um CD22, na verdade, droga conjugado, né, dentro da mesma molécula, que também são imunoterapias utilizadas aqui também. Bom, vamos finalizar com a nossa última indicação, que é o mieloma, e o mieloma também tem uma particularidade, como a gente tem no linfoma folicular, que é uma doença que você considera incurável. O tratamento melhorou muito, né, já que a gente teve adição, né, de anticorpo monoclonal no CD38, inibidor de proteasoma, imunomodulador, drogas importantes no arsenal terapêutico da doença de tratamento inicial. Porém, quando você entra num cenário, quando você considera esses pacientes como triplo expostos, ou seja, expostos a essas 3 classes de drogas, ou triplo refratários, ou até pentarrefratário, quando você usa pelo menos duas drogas de cada classe, né, terapêutica dessa, você vê que o impacto negativo em sobrevida desses pacientes é muito ruim. É uma doença que a gente não trabalha com um clone único, é uma doença que tem múltiplos clones desde o diagnóstico, que você seleciona os clones mais resistentes na medida com que você avança nos tratamentos seguintes, principalmente por pressões relacionadas à exposição a essas classes de drogas, né, e ao próprio microambiente da doença também. Você adquire doenças de alto risco citogenético, seleciona clones, né, com translocações e outras alterações citogenéticas de alto risco, além de outras alterações moleculares também. Tá? E aqui a gente vai ter o CAR-T, que é destinado ao alvo BCMA, né, que é o antígeno de maturação de linfócito B, que é o que eu estou trazendo para vocês aqui. Então, o BCMA ele vai ser expresso principalmente aqui, né, do linfócito B de memória para frente, até o plasmócito propriamente dito, e ele é hiperexpresso no plasmócito doente do mieloma. Tá? Então, por isso que ele se tornou um alvo importante que a gente tem aqui, para o desenvolvimento que a gente tem tanto do CAR-T quanto dos anticorpos bispecíficos. Já estou acabando, porque o meu tempo já praticamente estourou. Bom, aqui a gente tem o primeiro estudo, que foi o estudo CARTITUDE-1, para essa indicação, que é um estudo basicamente considerado para pacientes, né, que já foram expostos a todas as classes de drogas e que tinham uma mediana de tratamento prévio de 6. Né? Então, realmente, pacientes bem politratados, com várias alterações que a gente tem aqui, de alto risco, como alto risco citogenético, doença extramedular, plasmocitomas, tudo isso que confere realmente um alto risco para o próprio desenvolvimento da doença, tá? E aqui a gente também vê, desde as primeiras apresentações, taxas de resposta acima de 90%, né? Taxa de resposta completa, estrita, que são formas de a gente não detectar a doença pelos marcadores séricos e urinários convencionais, acima de 80%, e a gente fala de doença residual mínima também negativa em boa parte desses pacientes, tá? Então, realmente veio por um cenário onde praticamente nada respondia para incríveis taxas de respostas, conforme a gente tem aqui. E quando a gente traz esses dados correlacionando, ou seja, resposta com sobrevida, quanto mais você aprofunda a resposta, mais você vai beneficiar em sobrevida livre de progressão ou sobrevida global. Algo que já é intuitivo de você pensar. Mas trazer isso aqui, né, tanto a questão de você negativar, principalmente a doença residual mínima em 12 meses, que isso realmente vai beneficiar o seu paciente no controle da doença a longo prazo. A gente ainda não fala em cura do mieloma até o momento, mas a gente fala principalmente de você beneficiar os pacientes nesse cenário, quem sabe deixá-los fora de tratamento por um bom tempo, e isso também se mostrar custo efetivo entre você indicar terapias que também são caras, nada infelizmente tem sido barato hoje em termos de desenvolvimento de novas drogas, mas ao mesmo tempo você acarreta morbidade para esses pacientes e são terapias que são ineficazes. E também a gente teve agora um fase 3 comparando, ou seja, pacientes em linhas mais precoces. Ali a gente teve uma mediana de 6 linhas prévias naquele estudo. Aqui a gente pega pacientes que tinham 1 a 3 linhas prévias e compara pacientes que são refratários à lenalidomida, por exemplo, que é um imunomodulador bem utilizado em boa parte dos esquemas terapêuticos que a gente tem, que são coringa, né, das combinações do mieloma, e compara com combinações com a pomalidomida, ou seja, que é o imunomodulador que a gente vai ter para pacientes resistentes à lenalidomida. E fazendo a comparação do CAR-T, né, do Cilta-cel, com combinações com pomalidomida que a gente tem ali na terapia padrão, no Standard of Care, mostrou que realmente teve uma diferença muito significativa em sobrevida livre de progressão da doença, né, em relação ao braço controle, tá? Então, vale a gente colocar aqui que a gente teve uma redução ali de 74% no risco de morte ou progressão, e
a gente teve uma mediana ainda não alcançada, ou seja, menos de 50% dos desfechos de morte ou progressão no braço que fez o CAR-T, versus uma mediana já calculada de aproximadamente 12 meses no outro braço, tá? Então, realmente veio com essa indicação, já está disponível e já utilizamos em contexto de estudos clínicos. Então, a gente tem esse estudo vindo agora para a primeira linha, acontecendo no AC Camargo, tá? Que é um estudo fazendo o CAR-T após uma sequência inicial de tratamento, então vem responder aquela pergunta se pode substituir o transplante autólogo, apesar de que aqui é um estudo destinado para a população inelegível para transplante autólogo, para poder mostrar que não é a mesma questão do perfil de elegibilidade, mas já tem estudo comparando o CAR-T versus o transplante autólogo também, acontecendo aí em outros centros, não no Brasil, mas em outros países. Assim como a gente também tem um novo produto de CAR-T que foi testado agora também, que é um produto da Novartis, que é uma plataforma rápida de produção de menos de 7 dias, também para o contexto de pacientes triplos pós ou triplo refratários, que a gente conseguiu incluir pacientes e viu que realmente beneficia, tá? No entanto, nada disso são flores, então a gente tem a liberação de citocinas, que é importante a gente colocar, tem a síndrome de neurotoxicidade, que está associada com essa alteração que a gente tem, né, da barreira hematocefálica, ativação endotelial, a própria liberação de citocinas, aqui predomina a interleucina 6, por isso que o tocilizumab é uma droga importante, seguido pela interleucina 1, e por isso que a gente tem o anakinra como uma droga importante aí também no caso de bloqueador de receptor de interleucina 1, tá? Como a gente tem o tocilizumab como um bloqueador de receptor de interleucina 6. Tudo começa com febre, né, que pode avançar nos graus seguintes, se você tem febre com hipotensão responsiva a volume, grau 2, não responsiva a volume com necessidade de droga vasoativa, grau 3, combinação de droga vasoativa, grau 4. O mesmo vale para hipóxia, né, desde você melhorar com cânula nasal até você ter necessidade de ventilação mecânica, né, seja invasiva ou não invasiva. E aqui a gente vai ter a neurotoxicidade, né, que é importante a gente colocar, a gente tem um score chamado score de ICE, que basicamente é de nomeação, no qual o paciente nomeia objetos e muitas vezes escreve o próprio nome, por quê? Ou escreve uma frase, porque alteração de grafia é um sinal sensível, né, em termos de detecção precoce da síndrome de neurotoxicidade, e a afasia é a principal alteração que a gente tem relacionada, tá? Então, a afasia é um dado muito importante, por isso que esse questionário ele é importante. A gente teve pacientes que tiveram é um score que vai até 10, então paciente pontuando 1, 2, paciente completamente afásico, não consegue nomear objetos básicos. Então, é importante para a gente colocar aqui também. Até a presença de outras alterações que a gente vai ter ali, como um rebaixamento do nível de consciência, presença de síndromes convulsivas, alterações motoras, né, que já são casos bem graves, até edema cerebral que a gente pode encontrar aí também. Felizmente, hoje, né, boa parte dos nossos pacientes só alteraram o score de ICE pela graduação de aviaria grau 3, mas não tivemos casos de pacientes rebaixados, nem casos de crise convulsiva. Boa parte desses pacientes usam anticonvulsivantes profiláticos, seguindo recomendações que a gente tem hoje, principalmente o uso do levetiracetam, mas não tivemos nenhum caso, né, principalmente de alteração motora ou mesmo de edema cerebral. Bom, então a gente conclui, na verdade, que a célula CAR-T realmente é uma realidade na prática clínica desde 2017, pode ser curativo em pacientes de LBA e linfoma difuso, né, onde a doença já falhou a tratamentos convencionais, em doenças incuráveis como linfoma folicular ou mieloma, ela consegue aprofundar a resposta e ter duração de resposta não vista com outros tratamentos, e pode proporcionar que esses pacientes fiquem livres de novas terapias, porém a gente não pode ainda falar em cura da doença, e que os eventos adversos eles são manejáveis dentro de centros que tenham boa infraestrutura e equipe multiprofissional treinada. E aqui, rapidamente, só para colocar um pouco do nosso programa do AC Camargo, então aqui a gente tem a nossa unidade, que é onde a gente faz o tratamento de pacientes oncohematológicos, que é no 8º andar, convido vocês que quiserem ir lá um dia, terei imenso prazer em recebê-los. Então, a gente vai ter aqui também a nossa unidade de transplante de terapia celular, com 11 leitos aqui também, a unidade de terapia intensiva, que está 2 andares para baixo, que dá bastante assistência aí para a gente. Então, 11 leitos na unidade de transplante de terapia celular e 26 leitos que a gente vai ter aqui na unidade de pacientes oncohematológicos dedicados aí a pacientes de linfoma, mieloma e leucemia. Além das estruturas ambulatoriais que a gente tem aqui também, né, de infusão, de consultas e a própria sala de emergência. A jornada do paciente é longa, então boa parte dos pacientes que chegam para poder fazer o CAR-T a gente discute dentro de reuniões semanais que a gente tem, o nosso board semanal, onde a gente faz a discussão e faz a indicação baseada no critério de elegibilidade após uma avaliação inicial por médicos da nossa equipe. E a partir daí realmente tem toda uma etapa relacionada, né, à avaliação inicial,
Depois, a partir do momento que você tem autorização a coletar células por aférese, terapia ponte, a linfodepressão, a infusão do CAR-T e o segmento que a gente vai ter desses pacientes aí, tanto a curto prazo quanto a longo prazo também. Já fizemos 27 infusões de CAR-T até o momento, então foram 16 de produtos comerciais, 11 de linfoma difuso com a indicação do Tisacel, que foi o primeiro, né? 2 de LLA de adultos, lembrando que até 25 anos, são de pacientes de 18 até 25 anos, e 3 pacientes do Axicel, que hoje a gente mostrou ali, já veio para a segunda linha e já é um perfil de célula CAR-T melhor indicado em relação ao Tisacel, né, que está posicionado mais na LLA hoje, mas a população dele foi um pouco mais recente, foi do final do ano passado para cá, foi por isso que a gente está com menos pacientes, e 2 pacientes pediátricos abaixo de 18 anos que foram tratados para indicação de LLA também com o Tisacel. E 9 pacientes tratados em clinical trials, então 8 do Cilta-Cel, que a gente mostrou aí para mieloma, no estudo CARTITUDE 5, após uma sequência inicial de tratamento, e 1 do PHE 885, que já é para pacientes triplo expostos ou triplo refratários, ambos também contra o alvo do BCMA. E a gente tem algumas questões do uso comercial hoje, né, que impactam um pouco no desfecho, né, então a gente está finalizando, ainda são poucos casos, a gente estava esperando pelo menos juntar aí 25 do comercial para a gente poder ter uma análise, ter mais pacientes do Axicel para poder comparar com o TISA também, para a gente poder realmente fazer o levantamento e fazer uma publicação nossa dos nossos desfechos dentro do AC Camargo, então a gente está esperando, mas do que a gente tem até o momento, dados não publicados, a gente ainda está abaixo da literatura, porque a indicação entre você indicar e você fazer o tratamento, o tempo tem sido muito longo, né? Então, a gente está trabalhando com uma mediana de 120 dias, justamente porque a terapia é cara. A gente está falando de cada produto de CAR-T desse que custa por volta de R$2 milhões. Isso, para as fontes pagadoras, é um desespero, né? Por mais que a gente saiba que tem estudos de custo-efetividade em outros mercados, a gente tem cenário aí de Portugal, por exemplo, e outros países europeus com uma economia um pouco mais modesta que fazem isso no sistema público de saúde. A conta fecha, pacientes se beneficiam, mas existem modelos de pagamento que são aplicados nesses outros países, né, compartilhamento de risco, opções de parcelamento, entre outras coisas, que ainda na realidade brasileira a gente não conseguiu avançar nesse sentido. Boa parte das fontes pagadoras sabem que tratamentos oncológicos custam caros. Todos aqueles que eu coloquei para vocês ali, então, fazendo uma analogia com o inibidor de checkpoint, por exemplo, que está disponível em diversos tratamentos oncológicos hoje, né, diversos sítios tumorais. É questão de tempo, né, para X tempo, já que são terapias contínuas, X meses ou X anos paga um CAR-T, por exemplo. A diferença é que ali você dilui esse prazo e você tem pagamentos mensais por ciclo que vão, de uma maneira geral, acomodando o pagador que está fazendo o custeamento desse tratamento. Bem diferente de você ter que pagar tudo de uma vez, né? Então, realmente, é uma decisão difícil, né? É uma situação desconfortável, né? Se isso um dia vier para o SUS, pior ainda, entendeu? Então, assim, realmente você fazer um pagamento disso, né, de uma vez é um cenário que é extremamente desconfortável e ainda a gente precisa avançar porque, principalmente nós, ficamos numa situação bem difícil, né? Porque o lado mais confortável é de quem produz e tem um preço tabelado e vai receber. O lado desconfortável é de quem paga e nós estamos no meio. Por quê? Porque nossa obrigação é tratar paciente. Então, ou seja, quem está ali para indicar e conhece a terapia e sabe que funciona, está ali desesperado querendo que o seu paciente receba. Então, ou seja, a instituição que está no meio, né, e o médico que está no meio, a equipe multiprofissional que está no meio, realmente a gente ainda sofre muito desse cenário de indefinição do ponto de vista de custo, né? E que acho que isso realmente é algo que é a principal barreira para que a terapia seja cada vez mais ampla, cada vez mais utilizada e cada vez melhor aplicada, porque você avaliar o paciente naquele momento, definir elegibilidade, infelizmente pode acontecer nessa jornada dele, numa doença grave, 120 dias depois, ele não vai ser o mesmo paciente que você indicou lá atrás. Entendeu? Então, ou seja, boa parte disso pode acontecer e talvez você perder o controle da doença, perder o controle do paciente em termos de performance, e você indicar num cenário que esteja um pouco mais adverso. Nada disso a gente faz sozinho, então a gente tem uma equipe hoje médica e multiprofissional que está bem atuante aí junto com a gente. E, claro, para a gente conseguir fazer isso daí de fato acontecer ali, realmente a gente precisa muito de um dos outros. Assim como vocês aqui também, temos nossos programas educacionais ali, os nossos residentes e fellows que estão sempre junto com a gente, que eu acho que inspira a gente cada vez mais, né? A sede de conhecimento que os programas educacionais trazem para a gente, traz para a gente a vontade que a gente tem de passar o conhecimento e de adquirir mais conhecimento. Então, acho que tudo isso
vai se retroalimentando ali de uma maneira geral. E a nossa equipe multidisciplinar ali também, sempre muito atuante perto da gente. No início, a gente atuava como treinamento para eles. Hoje, a gente já vê a própria equipe multi sendo multiplicadora para os seus pares, que eu acho que é muito gratificante a partir do momento que um consegue falar, né, e multiplicar cada vez mais, que as pessoas estejam cada vez mais treinadas e entendendo cada vez mais o contexto da terapia. E é isso. Agradeço aí mais uma vez e fico aí para perguntas. Desculpa que eu passei um pouquinho aí, Tedesco, como te chamo de volta. A questão é, toda a ação tóxica decorrente do tratamento está focada no sistema nervoso central. Minha questão é, tem alguma coisa sendo monitorada em termos de função renal, tendo em vista que há uma ativação endotelial que, em circunstâncias, vamos supor, do parênquima renal, pode ser um potencial de criação de microangiopatia trombótica, por exemplo, e coisas correlacionadas. 2, o banho de citocinas que é dado na liberação da célula efetora, isso efetivamente também tem ação sobre vários compartimentos, e eu diria, em particular, no compartimento podocitário, o que deve gerar proteinúria. Então, a questão é, existe um protocolo com olhar para o rim? Sim, existe. Assim, vale lembrar uma coisa muito particular desses estudos, é o seguinte, boa parte desses estudos, eles excluíam pacientes com clearance abaixo de um corte de aproximadamente 50 a 60 pela questão da fludarabina como parte do condicionamento e pela necessidade de você ter, pelo menos, níveis mínimos de clearance para você tornar o paciente possível de receber a droga, né? Então, durante muito tempo considerava-se que o paciente com clearance abaixo de 50 a 60 é o paciente que não entraria no estudo, né? Só que na vida real, as coisas estão sendo cada vez mais flexíveis e cada vez mais tem sido demonstrado hoje que esse clearance já diminuiu para 30, que é onde você consegue trabalhar a possibilidade de você reduzir a dose da fludarabina como um ajuste de dose possível para que o paciente consiga fazer a linfodepressão de uma maneira segura, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, agora, a própria questão do mecanismo de ação da liberação de citocinas, em especial, né, e outras ativações que a gente pode ter na própria questão do rim. Boa parte do que a gente tem ali da liberação de citocinas ou da neurotoxicidade, felizmente, nos estudos todos, a maior parte é grau 1, grau 2 e resolve com uma dose de tocilizumab, 2 no máximo, e se passa disso, ou seja, num cenário que ainda assim fez o tocilizumab e não reverteu, você ainda tem um bom e velho corticoide. Se você começar a dexametasona para esses casos, na maior parte das vezes você consegue reverter. Então, a prevalência hoje que você tem de síndrome de liberação de citocinas grau 3, grau 4, ou a neurotoxicidade, ela diminuiu bastante. A liberação de citocinas ainda é menor. Então, por exemplo, se você for colocar o próprio Axicel pelo CD28, fazer aquela baita expansão no início, você vai ter mais de 90% de liberação de citocinas grau 1, grau 2, que você consegue reverter. Qual a prevalência que você tem grau 3 e grau 4? Inferior a 10%. Tá? Que é onde você entraria num risco maior de você ter a lesão renal aí que você citou. A neurotoxicidade é um pouco mais capciosa, por quê? No Axicel, também relacionada à própria ação do CD28, você vai ter a prevalência em torno de mais ou menos 60% da neurotoxicidade, grau 3 e grau 4, 20%. Tá? Então, é o perfil de paciente que muitas vezes você vai ter que dar mais corticoide, que é o tratamento da neurotoxicidade, e para aquele caso que a própria neurotoxicidade, ela responde ao corticoide, mas torna-se dependente dele, ou muitas vezes não tem a resposta adequada, ou seja, você dá o corticoide, você sente que você vai ter que precisar dar mais doses maiores, você começa com uma dose de 10 miligramas de 6 em 6, você pode aumentar para 20, ou você pode pulsar, é hora de você introduzir o bloqueador de interleucina 1, que é uma anaquinra, tá? Então, hoje, boa parte dos nossos pacientes, mesmo os de neurotoxicidade, a gente tem conseguido manejar com dexametasona, tem conseguido manejar dando o anaquinra no momento que você identifica que ele vai ou precisar de mais dose de corticoide, ou o corticoide pode se estender por um período mais prolongado, você já consegue melhorar e já consegue tirar ele da fase mais aguda da própria neurotoxicidade. Porque basicamente o mecanismo de lesão renal que a gente tem visto, boa parte desses estudos, é quando você entra nos quadros reentrantes de difícil controle. Que é o paciente que vai para terapia intensiva, que é o paciente que realmente vai requerer mais suporte, então, ou seja, vai ter disfunções orgânicas de uma maneira geral, no qual a disfunção renal vai estar incluída também. Então, boa parte vai muito de encontro a você conseguir controlar esses eventos adversos e tentar mantê-los grau 1, grau 2 no máximo.
e não deixar avançar para grau 3 e grau 4, que é onde você realmente pode aumentar o risco de você também ter lesão renal. Bom, eu vou apresentar agora a nossa palestrante da reunião da semana que vem. Ela é de conhecimento de muitos da plateia e, com certeza, muitos aqui do Hospital do Rim, a Cláudia Felipe. Trabalhou conosco aqui durante 22 anos na pesquisa clínica e ela voltará aqui na semana que vem para realmente discutir aspectos de inovação no desenvolvimento clínico de novas terapias. Semana que vem, Cláudia estará aqui conosco. Nós temos que encerrar, Jair, nós estamos em cima da hora. Tá bom. Com certeza, você será convidado a retornar aqui, porque esse é um assunto extremamente estimulante e, com certeza, a nossa área tem muita similaridade em alguns desses aspectos, e eu creio que mesmo a plateia teria muitas perguntas para fazer para você, mas com certeza nós vamos convidá-lo novamente para vir aqui. E a última palavra agora, para terminar a reunião, é sua, por favor. Tá ótimo. Não, obrigado, Tedesco. Acho que eu espero poder retribuir o convite e recebê-los lá no Secamargo também. Fica a lição aí para a gente também pensar num tema para que vocês vão até lá e possam levar um pouco do trabalho de vocês aqui do Hospital do Rim. E é o que eu falei para vocês, assim, a gente espera cada vez mais ampliar parcerias e ao mesmo tempo, né, é muito estimulante a gente vir aqui e poder interagir com vocês todos aí. E essa terapia, ela vai avançar, né? Então, se ela vai sair do campo só da oncohematologia, vai ganhar oncologia de uma maneira geral, vai ganhar as doenças autoimunes, vai ganhar outros campos aí que a gente tem, e isso vai deixar cada vez mais, né, as áreas próximas, com certeza. Muito obrigado. Obrigado.